Que Deus abençoe a todos que verem este vídeo. A minha reflexão de hoje que eu trago para vocês é sobre um dos salmos mais lindos que Davi escreveu. Um salmo tão simples, mas às vezes nós temos que meditar um pouquinho nele. É o salmo de número 23, onde ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas pessoas que falam isto? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas você já parou para pensar e refletir que quando você diz o Senhor é o meu pastor, você está fazendo um comprometimento com Deus. Você está se comprometendo em ser ovelha do Senhor. E para começar, a ovelha, ela carrega o cheiro do pastor, o cheiro da humildade, da mansidão, da obediência. Porque para ser ovelha, ela precisa estar debaixo dos cuidados, das ordens do pastor. Nada me faltará. Esta palavra, nada me faltará, isso não quer dizer que você tendo o Senhor como teu pastor, você estará imune de problemas, de aflições, de decepções, de perseguições. De maneira nenhuma. O autor deste salmo, chamado Davi, ele teve uma vida muito conturbada. Primeiramente porque o dom de Deus estava nele. A unção de Deus estava nele. Isso causou inveja, causou ciúme, causou perseguição, até mesmo entre os seus próprios filhos, sogro, enfim, aqueles que estavam ao seu redor. Mas quando Davi diz que nada me faltará, isso significaria que nos momentos de aflições, de perseguições, nos momentos em que ele sentiria sozinho, como num dos salmos ele elevava os seus olhos para os montes, simbolizando as suas aflições, os seus problemas, e ele mesmo perguntava: de onde me virá o meu socorro? Não viria dos filhos, não viria do sogro, não viria dos seus súditos, mas a resposta para ele foi essa: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando ele diz nada me faltará, isso significa que ele está colocando uma confiança que nos momentos em que acontecer todas as afrontas, tribulações, fadigas, fome, miséria, não faltaria a presença do pastor ao lado dele. Quando ele diz refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da verdade, ele está se comprometendo simplesmente em obter o refrigério do pastor. Hoje buscamos outras substâncias, buscamos outras opções para se refrigerar, para se sentir um pouco aliviado. Mas bem-aventurado é aquele e aquela que, quando ele se sentir numa situação difícil, ele simplesmente dobre o seu joelho e busca o refrigério de Deus. Ele deitar-me faz em verdes pastos, deitar-me faz. Quer dizer que esse pastor, ele proporciona que nós possamos deitar, descansar em caminhos verdes, em caminhos que têm vida,
E quantas ovelhas às vezes deixa o rebanho? Esse rebanho que eu estou falando não é simplesmente paredes de uma denominação. O rebanho que eu quero dizer é aqueles que dentro da palavra mostraram testemunhos de fé, testemunhos de obediência, testemunhos de que realmente o Senhor foi o seu pastor. E às vezes nós deixamos de seguir todos esses testemunhos para buscar caminhos aonde não há vida, caminhos secos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aquele que tem Deus como seu pastor, ele tem uma segurança de que mal algum chegará à sua tenda, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Que setas são essas? Diminuições, falatórios, acusações, que chega até você através dos mensageiros de Satanás. Mas você não se sente afligido. Você não se sente afligido. Muitos querendo buscar a tua vida, matar a tua alegria, matar a tua paz, matar a tua confiança. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é simplesmente perigo em estradas, dentro de um veículo, não é simplesmente em trabalhos perigosos, não. O maior perigo que nós enfrentamos no dia a dia é o perigo de alguém tirar de nós a vida de Deus, matar a nossa alma, matar a nossa crença, matar a nossa esperança em Deus. E a terra está tomada de legiões de espíritos contrários, que toma corpos, às vezes caminha conosco, às vezes nos abraça no dia a dia, mas a intenção é matar, a intenção é te separar de Deus, te separar da fé. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara é a doutrina de Deus, é o mandamento de Deus. Porque tudo tem um preço. Quando em Deuteronômio as bênçãos foram lançadas sobre o monte de Gerizim, há um princípio para alcançar aquelas bênçãos. Será, pois, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo o que vos ordeno, estas bênçãos virão sobre ti. Muitos acham que Deus é um patrocinador de vitória, de portas abertas, de fazendas, de dinheiro, de condições. A tua benção você que tem que correr atrás. Você tem um livre-arbítrio. Eis que eu ponho diante de vós a benção e a maldição. É o que diz a palavra de Deus. Mas aquele que tem o Senhor como seu pastor, a benção de Deus está na sua vida. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Às vezes nós não enxergamos, porque a nossa guerra já não é mais contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Hostes são espirituais,
nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas devemos pedir sabedoria de Deus e as armaduras de Deus, para que possamos resistir e ficar firme em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele finaliza dizendo que certamente a bondade e a misericórdia de Deus seguiriam os seus dias por longos dias, isso quer dizer por uma eternidade. A ovelha desse pastor, ela não termina os seus dias aqui nesta vida, tem uma eternidade com Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. No homem, estas virtudes são limitadas. A bondade no coração do ser humano é limitado. Ele pratica enquanto há um certo interesse. A misericórdia já não existe mais na terra. Qualquer tropeço, qualquer erro, existem os apontares de dedo, os julgamentos. Esse pastor, ele ensinou um dia: não julgarás, para não seres julgado. E quantos que tomam o lugar desse pastor? O apóstolo Tiago disse que há só um juiz e um legislador. Quem és tu? Quem és tu que julga o teu irmão? Quem és tu? Juiz ou observador da lei? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que esta palavra possa preencher o teu coração, em qualquer circunstância que você esteja vivendo nesse dia, ou que você vá viver amanhã, ou depois, ou nos dias que virão. Às vezes um caminho de dor, às vezes uma turbulência de enfermidade, às vezes um tumor que já foi diagnosticado, às vezes o medo da morte. Mas saiba que aquele que tem esse Senhor como seu pastor, ele não tem medo nem da morte, porque se o viver for com esse pastor, ou seja, se o morrer for com esse pastor, o viver está ganho. Deus te abençoe hoje e sempre, e que Deus possa continuar sendo esse pastor na tua vida, para todos os dias da tua existência. Continue sendo ovelha dele, continue aprendendo com ele, praticando o que ele te ensina. Deus que te abençoe.